dia, professor. Tudo certo com o senhor? Na paz do Senhor, graças a Deus. Tranquilo. Meio gripado hoje, dormi com a porta aberta, que estava quente. Tomei o vento da madrugada, fiquei meio esquisito. Mas, no mais, tranquilo. Que bom. E você, estudando bastante? Tem prova amanhã, né, professor? Estamos estudando. Prova do quê? Amanhã não, hoje, né? Hoje. Prova do quê? É biologia e gramática. Ah, tá. A nossa, quando é que é? Semana que vem. É dia 11 de novembro. É na outra semana, tá certo. Tô meio perdido, menino. Para mim, tudo é segunda-feira agora. Não tem mais dia da semana, não tem mais nada. É interessante. A gente perde a referência. Antigamente, em horário normal de aula, enfim, a semana para mim não era segunda, terça, quarta, quinta. A semana para mim era, na segunda, civil elétrica, na terça, mecânica, na quarta, aeronáutica, quer dizer, eram as salas que eu lecionava. Esses eram os dias da semana. Agora, é tudo a mesma parede aqui no meu escritório, então perdi a noção do tempo. Coisa estranha isso, é muito esquisito, viu? Bom, a gente começa hoje sistemas lineares. É um assunto bacana, tranquilo. Eu vou explicar para vocês um conteúdo que normalmente eu dou lá na engenharia, quando eu leciono álgebra linear. Não é costume dar isso no colégio, e eu acho estranho, porque é algo muito mais simples do que aquilo que normalmente se dá, e bem mais tranquilo para resolver problemas, além do modo convencional. Ou seja, traduzindo, uma vez que vocês tenham esse conhecimento, vocês ganham tempo na resolução de problemas, e isso é fundamental em termos de vestibular, né? Portanto, eu acho estranho não dar isso. Geralmente eu dou no segundo colégio, devo ter dado para vocês ano passado, e a gente reforça aqui novamente em sistemas lineares. Vou compartilhar a tela. Um instante. Aqui. Confirma para mim se está dando a visão legal aí. Tá sim, professor. Então, nós veremos hoje sistemas lineares, né? Então, qual é o nosso objeto do conhecimento? De que é que se trata isso? Sistemas lineares, na realidade, é um conjunto de equações lineares. E o que é que vem a ser equações lineares? É isso que nós vamos explicar na aula de hoje. Então, quando você tem várias equações lineares, de modo que a solução de uma implica na solução das demais, ou a resposta a uma terá que ser a resposta às demais, o mesmo valor x, y, z, etc. Isso irá compor o que nós chamamos de sistemas lineares. Então, nós vamos definir o que seja uma equação linear, o que seja um sistema linear, e principalmente como resolver sistemas lineares. Na realidade, você já aprendeu a mexer com isso lá atrás, quando você estava no ensino fundamental. Antigamente, a gente dava isso na sexta série, né, atual sétimo ano, de modo elementar, mas era dado. E então, você não é nada estranho. Depois, nós vamos também aprender a classificar um sistema linear quanto à eventual possível solução, ou não solução dele, né? E aqui não acontece, não está aqui, não sei porquê, nós vamos aprender também a discutir um sistema linear em função de certos parâmetros. O que é que são parâmetros? São outras letrinhas que aparecem na minha equação ou no meu sistema, além daquelas que eu considero como variáveis. Na realidade, são números reais, que eu não sei exatamente quais sejam, mas eu sei que não são variáveis, ou seja, são constantes, né? Então, isso não aparece aqui no objeto do conhecimento, é esquisito. Mas tudo bem.
E quais são as habilidades necessárias? Bem, habilidades algébricas, né? Representar ideias algebricamente, usando conceitos matemáticos, resolver eventuais situações, problema do mundo real, associando o problema real com conceitos matemáticos e usando a linguagem simbólica e processos algébricos, dar solução a este problema, né? E, essencialmente, é isto que nós teremos que ter enquanto habilidades, coisas que vocês vêm desenvolvendo ao longo aí da vida enquanto estudante, ou seja, desde o ensino fundamental, né? Chegando agora, fechando o ensino médio. E fundamental para o ensino superior, seja qual curso que você venha a escolher, não importa qual seja, né? Ontem mesmo estava discutindo com a turma de engenharia elétrica e engenharia civil e sobre análise de áreas entre curvas, entre funções, e eles estavam com uma dificuldade imensa no traçado de gráfico, trabalhar com números na forma de raiz, fatoração, produtos notáveis, resolução de equações, que a gente vai ver na sequência, equações de grau superior. Então, todo esse conhecimento que você adquire no ensino médio e fundamental, eles são de suma importância para o trabalho no ensino superior. Não interessa qual curso. Eu vou fazer biológicas, você vai encontrar coisas da matemática lá, né? Já discutimos isso antes, certo? Então, vamos lá à nossa aula de hoje. Então, está aqui. Primeiro conceito. O que vem a ser uma equação linear? Bom, uma equação porque é uma igualdade. Você tem alguma coisa no primeiro membro, você tem alguma coisa no segundo membro, e estabelece uma igualdade entre estas coisas, na realidade, grandezas, né? Este igual aqui, ele não é exatamente o igual que entendemos em português, né? Nós entendemos esse igual como sendo equivalente, ou seja, o que está deste lado é equivalente ao que está do outro lado, porque por razões óbvias, a um x1 não é igual a b, mas nem de longe, né? Então, embora a gente enxergue e leia igual, o que tem que processar na cabeça é que isto é equivalente àquilo. E isto é uma equação linear. E por que linear? Porque, observe, a variável tem expoente 1. Se aparecer aqui um expoente 2, um expoente 3, enfim, um expoente diferente de 1, não é mais uma equação linear e não é isto que vamos tratar nesse curso. Aí já é outra esfera de conhecimento. Tá? Então, a equação linear é uma equação, né? Envolve variáveis. Aqui ele cita as variáveis como sendo x1, x2, x3, etc. E o A, 1, 2, 3, etc., nós chamamos de coeficiente. Então, os x ou x's, né, são as variáveis e os a's são os coeficientes. Eu não costumo usar x1, x2, x3. Eu acho que confunde a cabeça, né? Eu gosto de trabalhar com x, y, z, w e assim vai. E as letrinhas AX mais BY mais CZ mais, né? Até que chega lá no último elemento igual a um valor B. Eu costumo trabalhar com letras aqui diferentes para facilitar na hora de resolver o sistema. Mas e se for dado x1, x2, x3, troque, você vai ver que fica muito mais simples. No mínimo, observe, aqui eu indico a variável x por um único símbolo. Aqui, para indicar a variável, eu preciso do x e do 1. Então, só aqui eu já tenho vantagem. Limpa a minha escrita algébrica, né? Essa é uma dica que a gente dá. Então, tá aqui. Isto é uma equação linear. Espera aí que pulou demais da conta. O que é a solução de uma equação linear? Bem, a solução de uma equação linear será um conjunto de valores reais que, postos no lugar das variáveis x, y, z, w, etc.,
tornarão o primeiro membro da minha igualdade igual ao segundo membro, né? Aí sim, exatamente igual. E substituindo os valores das variáveis aqui, efetuando as operações indicadas, eu tenho um número real. Este número real terá que ser igual àquele número real. E isso é o que nós entendemos como solução de uma equação linear. E note que nós chamamos o conjunto solução de N-upla. N-upla, ou então enupla, né? E o que é uma enupla? Enupla é o valor x, é o valor y, é o valor z, é o valor w, enfim, são os valores que você encontra para a variável. Normalmente, ou até agora, nós trabalhamos essencialmente, com algo do tipo 2 e menos 1. O que é que significa isso? É uma enupla, só que por ter dois elementos, nós dizemos par ordenado. Par porque são dois, ordenado porque aqui é sempre x e aqui é sempre y, mas não deixa de ser uma enupla, né? Se eu tenho, por exemplo, algo do tipo 0, 1 e menos 4, eu continuo tendo uma enupla. Não posso chamá-la de par, porque são três, mas eu posso chamá-la de trinca ordenada. Trinca porque são três, e isso significa a mim um x, um y e um z. Geralmente é nesta sequência. Então, o 0 é o valor da variável x, o 1 da variável y, menos 4 da variável z. E eu posso chamar a isto de trinca ordenada, ou então simplesmente de enupla. Passou de 3, é enupla, né? Então, o que é que vem a ser uma enupla? É o conjunto de valores relativos às variáveis que tornam a sentença, a equação, verdadeira, né? Isto é a solução de uma equação linear, ok? Alguma pergunta até aqui? Não? Vamos lá, então. Agora nós definimos o que vem a ser um sistema de equações lineares, né? Bom, um sistema pressupõe interligação de coisas. Quando eu digo o sistema ósseo, o sistema nervoso, o sistema neural, né? É um conjunto de coisas que forma algo que nós chamamos de sistema. Então, um sistema de equações lineares é um conjunto de equações lineares. Observe o embaçamento que tem aqui, ó. Você fica até meio zureta. Quem é meio cegueta como eu, A11, X1, A12, X2, A13. Pô, é confuso. É bom para explicar, para dar o conceito, mas para manusear algebricamente é algo extremamente não amigável. Por quê? Porque eu uso muitos símbolos para expressar uma ideia simples. Por exemplo, aqui, A é 1, 2, 3, 4, 5 símbolos. Eu posso trocar estes 5 símbolos por simplesmente AX. Posso trocar estes outros 5 por mais BY e assim sucessivamente, desde que eu saiba que o A é o primeiro coeficiente, o X é a primeira variável e assim sucessivamente. Então, eventualmente, a gente descarrega a escrita para poder ter um trabalho algébrico menos penoso. E um sistema de equações lineares nada mais é do que um conjunto de equações lineares. E aquilo que é solução para uma das equações, ou seja, a enupla, o par ordenado, ou a trinca, ou a enupla, que soluciona uma, deverá solucionar todas. Então, nós buscamos uma solução comum a todas as equações lineares envolvidas no meu sistema, tá? E nós, geralmente, classificamos um sistema dependendo do número de equações e do número de incógnitas. Por exemplo, aqui, eu tenho 3x mais 2y igual a 9, 5x menos 3y igual a 12. É um sistema de equações lineares. Note, por que linear? Porque as variáveis têm expoente 1. Tá? E note que eu tenho duas equações. E note também que eu tenho duas incógnitas. Então, eu digo que este sistema é um sistema linear com duas equações e duas incógnitas. No segundo exemplo, observe x, y, z, x, zw, cuidado, ó, x, y, z,
xzw, yzw. Então, eu percebo que eu tenho 3 equações. E percebo também que eu tenho 4 incógnitas, x, y, z e w. Então, neste sistema, particularmente, o número de incógnitas é maior que o número de equações. Isso aí é uma característica peculiar. Nós vamos discutir isso com relação a eventuais soluções, né? Certo? Então, isto é o que nós chamamos de sistemas lineares. Tá? Posso seguir? Aqui. Forma matricial de um sistema linear. Voltando aqui na tela anterior, para reforçar um conceito que eu não reforcei. Note, aqui ele precisa usar A11, A12, A13 para se referir aos coeficientes. A21, A22, A23. Por que ele o faz? Porque eu posso pensar num sistema, né, desde que eu ordene as variáveis, variável x, variável y, variável z, variável w, etc. Uma vez que eu ordene as variáveis em todas as equações, eu terei aqui uma coluna com as variáveis x, aqui uma outra coluna com as variáveis y, e assim por diante. E os coeficientes, eles ocupam uma mesma posição dentro de uma matriz. A1, primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. E assim por diante. Então, ele faz esta anotação carregada aqui para que você perceba que um sistema linear pode ser posto na forma matricial. Tá? Ou seja, dado um sistema linear de m equações e n incógnitas, podemos associá-lo a algumas matrizes notáveis. Por exemplo, matriz dos coeficientes. O que nós chamamos de matriz dos coeficientes de um sistema linear? Observe, eu tenho aqui um sistema linear. 2x menos 4y mais z igual a 5. 3x, 7z, não tenho aqui, veja que o z ocupou a posição do y. Não é bom isto. Né? Se for dado assim, você joga aqui 0y, né? E vamos escrever isto. Você coloca aqui mais 7z. E aqui nós apagamos este 7z e colocamos 0y. Por que isto? Para que eu tenha x, y e z, claramente. Como é a matriz dos coeficientes, quem é coeficiente na minha equação? É o numerinho que multiplica a variável. Então, eu vou construir uma matriz única e exclusivamente com os coeficientes, mantendo a relação de ordem x, y e z, primeira, segunda e terceira coluna. Então, aqui eu tenho 2, menos 4, 1, 3, 0y, menos 7, desculpe, 7, aqui, 1, 2, menos 3, 1, 2, menos 3. Então, quando, a partir deste coeficiente, desta matriz, desculpe, deixa eu botar um aluno na sala. Então, quando, a partir desse sistema, eu construo a matriz, pegando unicamente os coeficientes, eu digo que eu tenho uma matriz coeficiente. Isto aqui vai nos propiciar alguma coisa no futuro, né? A matriz dos coeficientes é a matriz formada pelos coeficientes da equação do sistema linear. Não esqueça de pô-las ordenadamente, para que você possa montar a matriz. Matriz das incógnitas. Observe, ordena x, y, z, né? Bota os bichinhos em ordem. A matriz das incógnitas vai ser a matriz x, grande, maiúsculo, x, y, z. Né? Aqui. O x ocupa a primeira linha, a primeira coluna, o y, a segunda linha, a primeira coluna, e assim por diante. Por que só uma coluna? Porque eu tenho 3 incógnitas somente. Então, quando eu tenho a matriz formada somente pelas incógnitas, eu tenho o que nós chamamos de matriz das incógnitas. Tá? E, finalmente, matriz dos termos independentes.
Quem que vem a ser a matriz dos termos independentes? Quem são os termos independentes? Note, x, y, z, né? X, y, z, x, y, z. São as variáveis. 2, 3, 1, 4, menos 4, 7, 2 e assim por diante são os coeficientes. Portanto, os termos independentes são aqueles que não têm variável. 5, 10, 0. E aí eu tenho a matriz formada pelos termos independentes. Aqui. É a posição linha dos elementos. Tá? E, finalmente, juntando todos esses elementos, eu tenho o que nós chamamos de matriz completa, referente a um sistema linear. O que vem a ser a matriz completa? É aquela matriz que comporta os coeficientes e os termos independentes. Então, observe, 2, menos 4 e 1. E na última coluna, eu coloco os termos independentes. Então, a matriz completa de um sistema linear será uma matriz montada a partir da posição dos coeficientes e tendo como última coluna os termos independentes. Esta é o que nós chamamos de matriz completa. Tá? E um sistema linear de n equações e n incógnitas, com matrizes dos coeficientes, das incógnitas e dos termos independentes, respectivamente, né, iguais a m por n, x, n por 1, e b, n por 1, matriz coeficiente, matriz termo independente, pode ser escrito da forma A, que multiplica x igual a b. Pô, não estou entendendo isso. Né? É simples, é só você fazer a multiplicação. Deixa eu só mostrar aqui, peraí. Aqui, pronto. Então, veja esse sistema linear. Tá? X, Y, Z, W, X, Y, Z, 0W, 0x, Y, Z, W. Observe que eu tenho que pô-lo na ordem legalzinha das variáveis. Eventualmente, isso aqui vem misturado, organize. Né? Monto a matriz dos coeficientes. 1 menos 2, 5, 3. 1 menos 2, 5, 3. 2, 6, menos 1, 0. 2, 6, menos 1, 0. 0, 1, menos 3, 1. 0, 1, menos 3, 1. Matriz dos coeficientes. Vezes. Aqui a matriz das variáveis, x, y, z, w. E aqui a matriz dos termos independentes. Aqui, 7, 8, 2. Então, tem matriz dos coeficientes, matriz das variáveis, matriz dos termos independentes. Se nós multiplicarmos esta matriz, ó, dos coeficientes, pela matriz das variáveis, o que vai dar? 1 vezes x, menos 2 vezes y, mais 5z, mais 3w, está aqui. Então, ao multiplicar a matriz dos coeficientes pela matriz das variáveis, eu tenho esta matriz, está aqui. E igualo a matriz dos termos independentes, 7, 8, 2, está aqui, 7, 8, 2. Então, eu vou multiplicar a matriz dos coeficientes pela matriz das variáveis, igualá-la à matriz dos termos independentes. Ao fazê-lo, observe, isto aqui dá isto aqui. Então, eu vou igualar esta matriz a esta matriz. Quando que isto será igual? Quando este elemento, porque aqui é um único elemento, né? Esta aqui, primeira linha, segunda linha, terceira linha, e uma única coluna. Então, vai ficar x menos 2y mais 5z mais 3w igual a 7, que é exatamente o sistema linear. Então, traduzindo, eu posso montar um sistema linear a partir das matrizes coeficiente vezes matriz variável igual a matriz termo independente. Por quê? Porque trabalhando com matriz, eventualmente fica mais fácil de resolver o sistema linear. É isso que a gente vai fazer. Tá? Alguma pergunta até aqui, minha gente? Isso aqui é importante, esse conceito. Tudo tranquilo? Tudo certo, senhor. Ok, então vamos na sequência. Então está aqui. Entendendo o que seja a resolução de um sistema linear. Resolver um sistema linear significa, como já havia dito, encontrar o seu conjunto de solução, ou seja, obter o conjunto de todas as soluções possíveis do sistema.
encontrando, se for um 2 por 2, duas equações a duas incógnitas, o par ordenado xy que o resolve. Se for um 3 por 3, três equações a três incógnitas, encontrando a trinca ordenada que o resolve, e assim sucessivamente. Nós aprendemos, como havia dito a vocês, lá no ensino fundamental, sétima série do ginásio, o método da adição e da substituição para a resolução de sistemas lineares. Isso é muito bom, funciona muito bem, só que funciona para um sistema 2 por 2, né? Mas, se eu já tenho um sistema x, y, z 3 por 3, usar o método da substituição traz pavor. Por quê? Porque eu vou ter que isolar uma variável aqui, substituir aqui e depois de uns 40 minutos de conta, muitos erros, vou chegar à conclusão que não vale a pena. Então, não posso usar o método da substituição para resolver um sistema 3 por 3, embora, caso queira, use, mas não se recomenda. Então, nós usamos que método? Nós usamos o que chamamos de método do escalonamento. Tá? É um método bastante efetivo e, embora trabalhoso, ou um tanto trabalhoso, resolve o nosso problema de maneira muito mais amigável do que usar a substituição. Aqui ele fala, vamos resolver o sistema linear pelo método da substituição. Eu sinto muito, mas não vou perder tempo com isso. Por quê? Porque não compensa. Veja, aqui eu isolaria a variável y, só vou dar a dica para que você faça em casa. A gente vai perder tempo à toa. Y vai ser igual a quê? A menos 2x menos y mais 5. Tá? Aí isolo y nessa. Aliás, isolo y, substituo o valor de y nessa, substituo na outra. Aí eu vou ter um sistema 2 por 2. Depois isolo de novo. Quer dizer, é muita mão de obra. Não compensa. Tá? O que é que compensa fazer aqui? Bem, eu tenho que eliminar variáveis. E como é que eu eliminaria variáveis? Geralmente, a gente pega, dentro do sistema linear, aquela equação cujo coeficiente é igual a 1. Por quê? Para facilitar o serviço. É obrigado? Não, mas é recomendável. Então, eu tenho aqui, na segunda equação, um coeficiente igual a 1. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a posição do meu sistema, das minhas equações lineares. Então, eu vou montar o sistema da seguinte forma, x mais 3y menos 2z é igual a 5. Aí não importa a posição das demais. 2x mais y menos z, né? O z se escreve assim. Tá? Ou então, escreva-o assim. Se você fizer isso, vai confundir com 2, vai por mim. Né? Então, 2x mais y menos z igual a 5. E, finalmente, 4x menos 2y mais 5z é igual a 6. Então, pronto, está aqui o meu sistema linear. Eu posso fazer esta transcrição? Posso. Por quê? Pensa numa equação. Na realidade, uma equação, o que é? É uma balança onde você tem algo por lá de cá e algo por lá de cá. E a balança busca o equilíbrio, que é a igualdade. Né? Então, não interessa. Eu tenho aqui, no caso, 1, 2, 3 balanças. Não interessa a posição destas balanças. Se eu alterar as posições aqui, não importa em nada, porque elas continuam balanças. E continuam formando o meu sistema linear. Por isso que eu posso alterar a posição das minhas equações lineares. Aí eu pego e nomeio 1, 2 e 3. Por quê? Porque eu vou fazer operações e preciso nomeá-las para que eu possa indicar as operações a serem feitas. Aqui eu observo o quê? Eu tenho 1 e eu tenho 2. O meu problema é cancelar variáveis. Né? O que é o método do escalonamento? É o método da escada. A primeira equação apresentará todas as variáveis. A primeira equação linear. A segunda equação linear, menos uma variável. A terceira, menos duas variáveis.
e assim sucessivamente, de modo que eu obtenha uma última equação a uma única variável. E aí eu tenho o valor desta variável encontrado. Aí eu retroalimento, eu venho subindo e dou solução ao meu sistema. Então, isto é o que nós chamamos de método do escalonamento. Ele parece uma escada, né? Então, o problema aqui é eliminar a variável. Como é que eu vou fazer isso? Bem, para eliminar o x na segunda equação, eu vou pegar a primeira equação, multiplicá-la por 2, somar com a segunda e obter a nova segunda equação do meu sistema. E aqui à esquerda eu faço a indicação da operação e aqui à direita eu vou construindo o sistema escalonado que nós chamamos. Como a primeira equação não irá se alterar, eu vou pô-la aqui. Ela é definitiva. Então, ela já fica escrita aqui bonitinha. Pronto. Agora, aqui vai aparecer uma segunda sem a variável x e uma terceira sem a variável x também. Note, vou multiplicar a primeira por 2, todos os seus elementos, e somá-la com a segunda. Como a operação aqui é fácil, eu não preciso fazer continhas, né? Então, veja só. Menos 2x com mais 2x, 0x. Sumiu. Menos 6y com mais y, menos 5y. Menos 2z vai dar 4z. Com menos z, mais 3z. Menos 10 com mais 5, menos 5. Acompanharam tudo em ordem? Repetindo. Menos 2x com 2x, 0x. Menos 6y com y, menos 5y. Menos mais 4z com menos z, mais 3z. Menos 10 com mais 5, menos 5. Então, esta sentença, ou esta equação, é o resultado da multiplicação da primeira por menos 2, somada à segunda. Agora, eu vou fazer algo semelhante, envolvendo a primeira e a terceira, para que eu elimine a variável x na terceira. Para isto, basta fazer o quê? Vou multiplicar a primeira equação por menos 4 e somá-la à terceira equação. Isto dará a mim a nova terceira equação sem a variável x. Tá? Então, vamos junto. Menos 4 vezes x, menos 4x. Somado com 4x, 0x. Menos 4 vezes 3, menos 12, com menos 2, menos 14y. Menos 4 vezes menos 2 vai dar 8z. 8z com 5z, mais 13z. Menos 4 vezes 5, menos 20, com mais 6, menos 14. E observe que aqui eu já obtive um novo sistema, de modo que, a partir da primeira equação, não há mais a primeira variável. De modo análogo, eu farei aqui. Só que agora eu não tenho como, né? Não tenho mais coeficiente 1, como havia no x. Então, vai dar um certo trabalho, tá? Eu costumo chamar isso aqui de linha 1, linha 2, linha 3, nova linha 1, linha 2, linha 3. Depois a gente faz esta nomenclatura para facilitar. Então, continuando aqui a minha escrita, eu tenho que o meu sistema, deixa eu escrever direito aqui. Então, eu tenho que o meu sistema, que era este, que transformou-se nesse, finalmente transformar-se-á no último. A primeira equação, ela permanece, ela não se altera. A segunda também permanecerá. E somente a última sofrerá alteração, não mais tendo a variável z.
Observe, aqui eu não tenho a variável x, aqui eu não tenho, ou não devo ter, a variável y. Por isso, escalonamento, escada. Bem, como é que eu vou fazer agora para resolver aqui o meu problema? Simples. Ambas são negativas, então uma vai ser necessário multiplicar por menos. Agora eu inverto, eu multiplico a de baixo por esse coeficiente e a de cima por aquele coeficiente, de modo que eu tenha coeficientes simétricos, que foi o que eu obtive aqui neste processo anterior. Então, daqui para cá, a operação será, vou multiplicar a segunda equação por menos 14. E vou somá-la a, desculpa, tá certo, a segunda por menos 14 e vou somá-la a terceira multiplicada por 5. Multiplica esta por 14, que é a segunda, multiplica esta por 5, que é a terceira, uma delas por menos, né, negativo, porque ambas são negativas, e aqui eu vou obter a nova terceira equação. Então, observe, né? Que interessante. Aqui eu indico a operação e aqui eu tenho a resposta. Aqui eu indico a operação e aqui eu tenho a resposta. Procure seguir esta sequência para que, caso você precise fazer alguma conferência, você saiba como é que foi desenvolvido o teu exercício e fique mais simples de fazer a conferência, ok? Então, vamos lá. Fazendo as continhas aqui. Agora, não tem como fazer de cabeça, eu tenho que fazer na mão. Ou seja, multiplicando esta daqui por menos 14. Então, vai ficar 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 7. Menos com menos vai dar mais. Y, né? 3 vezes 14 é negativo, vai ficar menos. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 4. Z igual 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 7. Menos com menos dá mais. Então, tá aqui. 70y menos 42z mais 70. Agora, vou multiplicar a terceira por 5. Então, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 7. Menos 70y. Note que os coeficientes aqui são simétricos, portanto, eu, ao somá-los, anulo y. Né? Legalzinho. Então, estou multiplicando esta por 5. 5 vezes 13. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 1, 6, que foi positivo. E, finalmente, 5 vezes 14, negativo, menos 70. Faço a continha, né? Note que, ao somá-las, some a primeira variável. E 65 menos 42 vai dar o quê? 2 para 5, 3. 4 para 6, 2 positivo, 23z igual a 0. Pronto. Note, o que eu consegui aqui? Se eu não fiz nada errado, porque o espaço meu é muito pequeno, eu tenho aqui o mesmo sistema escalonado. Primeira equação com as 3 incógnitas, ou todas as incógnitas. A segunda equação com 2 únicas incógnitas, menos a primeira. A terceira equação, menos a primeira e menos a segunda. E note que aqui, a última equação é uma única incógnita. Portanto, daqui eu tiro o valor de z. Né? Então, eu escrevo de 3, que agora é essa nova aqui, eu tiro o quê? O z é igual a 0. Retroalimento, jogo em cima, em 2. Se o z é 0, menos 5y será igual a menos 5, o que implica que o y é 1. Retroalimento, volto, jogo lá em cima. Portanto, em 1, o que acontece? X
mais 3 vezes y, que é 1, é 3, menos 2 vezes 0, que é 0. Isto tem que ser igual a 5. Portanto, aqui eu tiro que o x vai ser igual a 2. De modo que eu tenho aqui a enupla que soluciona o meu sistema. Z igual a 0, y igual a 1, x igual a 2. Eu dou a solução do sistema, né? Portanto, vou pô-la aqui à esquerda, que eu estou sem espaço. Portanto, a solução do meu sistema vai ser a enupla, ou trinca ordenada, 2, 1 e 0. Aqui, tá? Será que funciona? Será que está certo? Simples. Coloque aqui em cima. O x vale 2. Afinando a caneta. O x vale 2. O y vale 1. O z vale 0. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Menos 0, 5. Ok. Aqui, 2. Mais 3, 5. Menos 0, 5. Ok. Aqui, 8. Menos 2, 6. Mais 0, 6. Ok. Acertei. O sistema está certo. Alguma pergunta, minha gente? Então, isto aqui não é o método da substituição, é o método do escalonamento. E o que é que significa o escalonamento? Significa, né, montar ou reescrever o sistema de modo que, a partir da primeira, não haja mais a primeira variável. A partir da segunda equação, não haja mais a primeira e segunda variável, e assim sucessivamente. De modo que, chegando na última equação, só haja uma equação a uma incógnita, ou uma variável. Aí você dá a solução ao sistema, retroalimentando-o. Tá? Alguma pergunta? Acho que não, professor. Tranquilo? Ótimo. Então, está aqui. Método do escalonamento. Dizemos que o sistema linear está na forma escalonada quando, em cada equação, existe pelo menos um coeficiente não nulo e o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo aumenta de equação para equação. Ou seja, traduzindo, a partir da primeira, haverá sempre menos uma incógnita. Pronto, está resolvido. Tudo isso você troca por aquilo que eu falei e está resolvido, né? Então, aqui, o sistema está escalonado? Sim. Mas como? Aqui embaixo tem duas incógnitas. Mas observe, quantas equações tem no sistema? 1, 2 e 3. Quantas são as incógnitas? X, Y, Z, W. Então, aqui nós dizemos, costumeiramente, que temos um sistema de quatro equações. Aliás, ao contrário, ô bicho burro. 4 incógnitas por 3 equações. Isso significa o quê? Que eu terei uma incógnita livre. Mas como assim? Simples. Esta aqui não é a última equação do sistema? Sim, é a última. Então, daqui eu tiro que quem que é a última variável? É o W, né? A minha enupla, ela vai ficar um valor X, um valor Y, um valor Z e um valor W. É assim que ficará a resposta deste problema, ou ficaria, né? A enupla, composta de 4 elementos ordenados segundo as variáveis X, Y, Z e W. Então, isto significa o quê? Que W é W. Olha que coisa incrível. Qual é o valor de W? É W. Por que é W? Porque ele é a variável livre. Por que ele é a variável livre? Porque eu tenho somente 3 equações. 3 equações e 4 incógnitas, né? Então,
O W é W, eu desconheço o seu valor. Isto significa que 5Z vai ser igual a menos 2 mais 3W. Portanto, o Z, ele vale quanto? Ele vale 3W, ele vale 3W menos 2 dividido por 5. Este é o valor de Z. E W é W. Jogo isto aqui nesta equação, olha só. 2y menos 3z mais w vai ser igual a 3. Então, 2y será igual a w mais 3z. Mas quem que é o z? O z é 3w menos 2 dividido por 5. Menos não. Eu se perdi agora, peraí. 2y será igual a w mais 3, aqui é mais... Ô, Cacilda, estou confuso, peraí, desculpe. O que aconteceu aqui? Então, aqui eu sei que o z é 3w menos 2, então vai ficar, vamos substituir aqui, 3 menos 2 menos 3, que multiplica. Quem que é o z? 3w menos 2 dividido por 5 mais w igual a 3. Eu quero isolar y. O y sai em função de w, o z sai em função de w e o x sai em função de w. Portanto, o 2y vai ser o quê? Passo para lá, 3 menos o w, aqui em cima vai ficar menos, levando para lá, mais o quê? 3 vezes 3w, 9w, menos 3 vezes 2, 6, e aqui 5. Tiro o MMC, aqui é 5, 5 por 3, por 1, 5 vezes 3, 15, menos 5w, mais 9w, menos 6. Portanto, 2y será igual a menos 5w com mais 9w, 4. 15 menos 6, mais 9, dividido por 5. Portanto, o y aqui, levo 5 multiplicando e trago de volta o produto, 4w mais 9 sobre 10. Aqui. E de modo análogo eu tenho para o x, não vou fazê-lo. De modo que aquela enupla lá em cima, ela ficaria assim. O valor de x que você encontra, o valor de y, 4w, ou exemplo infeliz que ele colocou, mais 9 sobre 10, o z, que é 3w menos 2 sobre 5, e w. Então, observe que todas as variáveis fazem referência a w. Por quê? Porque o w é variável livre. Por quê? Porque eu tenho mais incógnitas do que equação. Tá? Então, quando ocorre isto, eu tenho que dar a resposta envolvendo a variável w. É um sistema que possui infinitas soluções. Por quê? Porque dependendo do valor de w, você tem o valor de x, y e z. Todas as demais variáveis dependem da variável w. Tá ok? Alguma pergunta aqui? Não? Apagando. Então, aqui tem o escalonamento, não vou fazê-lo por razões óbvias, né? O outro, como é que se diz? O sistema por substituição. Até mais tarde, a gente pode fazer um se houver tempo. Tem um processo mais simples de fazer a substituição. Você pega 2 a 2, elimina a primeira variável, você faz uma mescla de escalonamento com substituição. Mas, mesmo assim, é muito mais trabalhoso do que o escalonamento. O escalonamento é o processo mais simples.
E depois tem o outro que eu vou explicar para vocês, que é mais tranquilo ainda do que o escalonamento, que é o método de Gauss-Jordan para resolução de sistemas lineares. Tá? Então, está aqui. Resolver o sistema linear usando o método do escalonamento. Ou seja, exatamente aquilo que eu expliquei a vocês, eu gostaria que vocês fizessem. Tá? Então, é o momento praticando. Gostaria que vocês pegassem papelzinho e caneta e fizessem aí as continhas. Aqui, ó. Em homenagem às meninas, hora de praticar. O que que eu sugiro a você? Veja só, preste atenção na minha sugestão, e ela é muito boa. Né? Você tem aí a folha sulfite. Está aqui. Você tem a folha sulfite. Normalmente, quando você escreve na folha sulfite, como é que você o faz? Você vem aqui descendo. Só que, se você trabalhar na largura como está da folha sulfite, vai ser impossível de você dar a solução conforme eu fiz aqui. Este encaminhamento aqui, para que você tenha controle de tudo que foi feito. Então, sugestão da casa. Né? Pegue a folha sulfite e deite a folha sulfite. Faça assim. Trabalha com a folha sulfite deitada. Né? Aqui você coloca o sistema. Tá? O sistema dado. Né? Igual, 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 igual. Tá certo? Aí você vai fazer o escalonamento. Então, aqui está o sistema. Você vai fazer o escalonamento. Para fazer o escalonamento, você vai eliminar as variáveis. Então, deste modo, você indicará as operações aqui. E eu sugiro que você chame linha 1, linha 2, linha 3 e assim por diante. Então, aqui você indicará o que vai fazer para poder eliminar variáveis. Então, por exemplo, eu vou pegar a linha 1, multiplicá-la por menos 1, somá-la com a linha 2, de modo a obter a nova linha 2. Então, eu vou chamar de L'2. De modo que, ao fazer isto, o que acontece? Você vai escrevendo aqui o sistema na medida em que ele vai acontecendo. Então, aqui eu tenho a primeira equação, a segunda, eu tenho a primeira equação, eu tenho a segunda, né? Note que aqui eu já não tenho mais a variável primeira, a variável x, e note que esta linha aqui é a L'2, que é a que vai aparecer aqui, né? Aqui continua sendo a L1, porque ela não sofreu alteração. Então, neste segundo passo, eu mexo nas demais equações. Por exemplo, vou multiplicar por menos 2 a linha 1, somá-la com 3 vezes a linha 3, de modo a obter a nova linha 3. Então, esta aqui é a L'3. E assim por diante. De modo que, quando você for para este outro sistema aqui, né, você tenha a indicação das continhas aqui embaixo. Então, aqui você faz as continhas. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar para você? Que esse sistema é fruto desta operação. Esse sistema que aparece aqui é fruto desta operação. E assim sucessivamente. De modo que, quando você termina o problema, aqui vai estar o sistema escalonado. E se você quiser saber o que aconteceu, como é que eu cheguei nisto? Você lê isto. Como é que eu cheguei nisto? Você lê aquilo. Então, está aqui o segredo para bem fazer a resolução do sistema e ter o controle das continhas que você faz. Se você solta tudo no papel, para você achar, perda de tempo. Larga, joga fora, pega uma folha nova e começa tudo de novo. Então, esta é a dica de sistematização para você bem resolver um sistema linear. Deitar a folha sulfite e escrever nesse sentido, indicando aqui as operações, aqui pondo os resultados. As operações, o resultado, e assim sucessivamente. Né? E, findo o exercício, você põe aqui embaixo, a solução é tal. Tá bom? Então, eu gostaria que vocês fizessem isso para mim. Dá para rolar isso aí? 10 minutinhos para fazer esse sistema? Experimenta.
Vamos ver o que rola. Por favor. Vou tomar um comprimido, já volto em seguida, um instantinho. Tomar um Benegripe. Um minutinho só que eu já venho. Faz no capricho, hein, minha gente? Senão, acaba errando as continhas.
Resolveram? Alguém chegou na resposta? Só um minutinho, pegar o iPod lá, que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Lembrei agora. Alguém chegou na solução? É 213, professor? Vamos ver. Lembra que eu falei para vocês de um aplicativo? O nome dele é... Deixa eu escrever aqui. Funciona em iOS. É Exact Matrix Solver. Infelizmente, ele funciona nas versões antigas. Não sei até qual ele cobre, mas a gente já vê já. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho um iPod Touch da primeira geração. Não sei se está dando para ver aí, na câmera. Está dando para ver, não? Tá sim. Está dando para ver que é este verdinho aqui em cima. Clica nele. Ele abre a tela. Espero que funcione. Está aqui, ó. Então, esta é a tela dele. Deixa eu pegar outra caneta aqui, que esse aqui é touch. Então, está aqui. Aqui eu tenho as linhas, não sei se vocês enxergam. 1, 2, 3, 4 colunas. 1, 2, 3 linhas. E aqui ele dá a matriz completa, aquela matriz que eu mostrei a vocês. Está aqui, ó. Está visualizando bem? Embora pequenininho. Então, eu vou colocar aqui. Clico no 1, na primeira. Você pode formatar isto e coloco o primeiro coeficiente. No caso do nosso sistema, é 1 mesmo. Coloco 1. Clico na primeira linha, segunda coluna, o coeficiente é 4. Clico em 4, colocou 4 lá. Clico na primeira linha, terceira coluna, menos Z é menos 1. Menos 1. Tá? Apareceu ali. Agora, segunda linha, primeira coluna, é 2. Coloco 2. Segunda linha, segunda coluna, é 3, Y. Coloco 3. Terceira linha, segunda linha, terceira coluna, menos 4. Menos 4. Agora, terceira linha, primeira coluna, 3x. Coloco 3. Agora, terceira linha, segunda coluna, 2y, coloco 2. Finalmente, terceira linha, terceira coluna, é mais z, portanto, coloco 1. Né? E dou um OK. E agora aqui embaixo eu tenho, observe, eu tenho todas as operações que ele faz. Gauss-Jordan é este último aqui, que vai resolver o sistema. Determinante, eu posso calcular o determinante da matriz, mas daí eu teria que eliminar a última coluna. Então, eu vou mandar ele resolver por Gauss-Jordan, que é a mesma coisa que o escalonamento. E ele dá a solução. Não, eu errei. Deixa eu digitar aqui. Caramba. Só um minuto. 1, 4, digitei alguma coisa errada. Menos 1. Aqui é 2. Aqui é 3 na segunda, aqui é menos 4. Na terceira linha, primeira coluna é 3, terceira linha, segunda coluna é 2, terceira linha, terceira coluna é 1. E ele dá a solução do sistema.
17 oitavos, 3 quartos, 3 oitavos. Então, esta última coluna é a solução do meu sistema. Foi isso que vocês encontraram? Matriz dos coeficientes 1, 4, menos 1, 2, 3, menos 4, 3, 2, 1 e... Opa, errei aqui. Deu a solução. Então, ele faz todo o serviço para vocês. Aqui você pode adicionar colunas, remover colunas, tá? Adicionar linhas, remover linhas e assim sucessivamente. Então, ele é um aplicativo muito interessante. Eu sugiro que quem tem sistema iOS mais antigo, instale para ver se ele rola legal, tá? Lá na Apple deve estar dizendo qual é a versão que ele trabalha, tá? Então, é este o aplicativo. Ele é meio verdinho e parece uma matriz em branco, ok? Tá? Então, vamos dar solução ao sistema aqui para a gente ver como é que vai ficar. Só um minuto, estou apagando. Um grande problema que a gente vai enfrentar aqui, pelo menos eu, é o espaço que eu tenho para trabalhar. Não vai dar para trabalhar conforme eu avisei a vocês. Mas eu vou resolver um sistema à mão, numa folha sulfite, do modo que eu orientei, para que vocês percebam a facilidade de resolução e, principalmente, a facilidade na correção, para verificar se está tudo certo. Então, está aqui. Bem, vamos começar escrevendo o sistema. Então, eu tenho x mais 4y menos z é igual a 3. 2x mais 3y menos 4z é igual a menos 5. 3x mais 2y mais z é igual a 11. Então, está aqui o meu sistema. Vou renomear as linhas, as equações lineares. Então, aqui eu tenho a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Aqui, à direita, vai saindo o sistema escalonado. De modo que, aqui a primeira equação permanecerá 4y menos, vou escrever o z assim que é mais fácil, não confunde, o 3. As demais não mais terão a primeira variável, tá? Agora, como é que eu chego nesse sistema? Nesse novo sistema de equações? Bem, eu vou pegar a linha 1, aqui, vou pegar a linha 1, multiplicá-la por menos 2, somá-la à linha 2, de modo a obter a nova linha 2. Então, aqui é a linha L'1, aqui vai aparecer a L'2. Então, vamos lá. Como a operação é fácil, eu não preciso indicá-la, eu posso fazê-la mentalmente. Então, vamos junto. Multiplicando por menos 2, somando com esta e pondo a resposta aqui. Menos 2x com 2x, 0x. Menos 8y com mais 3y, menos 5y. Tá? Aqui, menos mais 2z com menos 4z, menos 2z. Aqui, menos 2, menos 6, com menos 5, menos 11. Pronto. Feito a segunda linha do segundo sistema. Agora, eu vou pegar novamente a linha 1, multiplicá-la por menos 3, somá-la à linha 3, de modo a obter a nova linha 3, que vai aparecer aqui, é de linha 3. Como também é numerinho inteiro, facinho, de cabeça. Menos 3x com mais 3x, zerou o x. Menos 12y com mais 2y, menos 10y, menos 10y.
De novo, menos 3 vezes menos mais 3z com mais z, 4z. Mais 4z. Igual. Menos 3 menos 9 com 11, 2. 2. Pronto. Obtive um novo sistema, o segundo sistema, de modo que a partir da primeira equação não há mais a primeira variável. Agora vou partir para o terceiro e último, né? Sistema de equações lineares. De modo que, neste sistema, a primeira equação continua a mesma. Ela não se altera. X mais 4y menos z é igual a 3. A segunda também não se altera. Menos 5y menos 2z é igual a menos 11. A terceira se alterará. De modo que, a partir da primeira, eu não tenho mais a primeira variável, a partir da segunda, eu não tenho mais nem a primeira, nem a segunda variáveis. Então, está aqui. Certo? Agora, vamos fazer a operação. Bem, para fazer a operação, eu vou indicá-la aqui. Então, o que é que eu farei? Aqui, eu vou pegar a linha 2 e trabalhar com a linha 3, eliminando a variável y. Como ambas são negativas, uma delas terá que ser multiplicada por menos 1. Para quê? Para que eu tenha coeficientes simétricos. Como ambas têm coeficientes diferentes de 1, multiplico uma pelo coeficiente da outra. Então, eu vou pegar a L'2, multiplicá-la por menos 10, tornando-a positiva, e vou somá-la com a L'3, multiplicando-a por 5. Isto dará a mim a nova L'3, que aparecerá aqui. Então, aqui eu tenho L'1, L'2 e, finalmente, L'3. E faço a continha. Como agora o negócio, embora seja meio fácil, não é bom fazer de cabeça. Então, vamos fazer a operação. Menos 10 vezes a linha 2. Então, vai ficar 50... mais 20, 50y mais 20z vai ser igual a 111. Agora, 5 vezes a linha 3, menos 50y mais 20z vai ser igual a 10. Passa a régua e soma. No que somou, sumiu, variáveis com coeficientes simétricos, 20z mais 20z, 40z, igual 111 com 10, 121. Portanto, daqui eu tiro que o z vai ser 40, cuidado que esse erro a gente sempre faz, 121 dividido por 40, né? Portanto, caramba, não era isso que eu queria, desculpe. Então, aqui eu tenho a última equação. Vou pô-la no último sistema. Portanto, 40z vai ser igual a 121. E note que aqui eu obtive o que nós chamamos de sistema escalonado, né? Então, este é o sistema escalonado. Está aqui. E observe. Na última equação, né? Então, D, L, duas linhas, 3, vem. Observe a memória de cálculo, como está bem escrita e bem definida, ou seja, quem ler entende o que foi feito. Da terceira, da L, duas linhas, 3, vem que 40z é igual a 121. Isto implica que o z será igual a 121 dividido por 40. Pronto, encontrei a solução da variável z. Encontrada a solução da variável z, eu retroalimento. Em L, duas linhas 2, temos o quê? Vamos substituir. Então, eu tenho aqui menos 5y, menos 2 vezes o z, que é 121 dividido por 40, será igual a
menos 11. Portanto, menos 5y, aqui, divido por 2, menos 121 20avos, vai ser igual a menos 11. De modo que menos 5y será igual, jogando para lá, 121 20avos, menos, multiplica o 11 por 20, né? Olha lá, 11 vezes 20, nada, 220, tá? Portanto, 220 20avos. 121 menos 220, eu tenho que menos 5y será igual a menos 1 para 10, 9, cai 1, 3, para 12, 9 e 0. Traz esse 20 para cá, multiplica e traz de volta. Portanto, o y será igual a mais, porque ambos são negativos, né? Mais 99 100avos. Então, encontrei o valor de y. Aqui. Com o valor de y, eu entro na L duas linhas 1. Então, em L duas linhas 1, vem o quê? X mais 4 vezes 99 sobre 100, menos o Z, 121 sobre 40, terá que ser igual a 3. Né? Então, nós temos aqui, divido por 2, dá 2, divido por 4, né? Divido por 4 dá 1, divido por 4 dá 25. Portanto, eu tenho x, deixa eu fazer para cá, que senão não vai dar. Eu tenho x mais 99 25avos, menos 121 40avos, igual a 3. Tá? Portanto, o x será igual. Vamos achar um mínimo múltiplo comum aqui. Tirar o MMC. Já facilita tudo. Entre 40 e 25. Divido por 2, dá 20, dá 25. Divido por 2, dá 10, dá 25. Divido por 2, dá 5, dá 25. Divido por 5, dá 1, dá 5. Por 5, dá 1, dá 1. Então, 2, 4, 8, 40, 200 será o MMC. Tá? Portanto, trabalhoso? Sim, tem que ter paciência, não adianta. 200. 200 por 1 vezes 3, 600, positivo. Este aqui vem para cá, vem positivo. 200 dividido por 40 vai dar quanto? Vai dar 5, né? 5 vezes 121 vai ficar mais 5, 10, 6, 605. O outro, 99, vem para cá negativo, então vem menos. 200 por 25 dá 8. 99 vezes 8, 8 vezes 9, 72, vão 7, 8 vezes 9, 79, portanto, 792. 792. De modo que o x vai ficar 200, 600, com 600, menos 792, aqui vai ficar menos 192. Com mais 605, 2, 3, 9, 1, cai 1, 4, 413. Se não tiver errado, está certo. 413. Então, isto é o x, ou coisinha do capeta, podia ter dado os numerinhos melhor. De modo que a solução do meu sistema
a solução do meu sistema vai ser a enupla x, 99, 100 avos, y, 121, 40 avos, e... errei. X, 413, 200 avos, y, 99, 100 avos, z, 121, 40 avos. Então, isto é a enupla que resolve o meu sistema. Tá? Alguma pergunta, minha gente? Como foi feito? E veja que interessante. Se eu quero conferir, eu sei que esse sistema aqui é fruto destas operações. Tá? Então, basta conferi-las. Né? De modo que esta operação gerou este sistema. Esta operação gerou este sistema. Então, facilmente eu faço a conferência, caso descubra que alguma coisa esteja errada. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Alguém chegou nestas respostas? Professor, Oi. ali quando você vai encontrar o L, 2x15 ou 3, né? Você multiplicou por menos 10 o L2, certo? Sim. Por que é por menos 10 e não pode ser, por exemplo, por menos 2? Que eu tinha feito por menos 2. Mas pode ser também. Isso é que eu sou corintiano, eu gosto de sofrer. Agora que eu percebi. Aqui, ó. Se eu multiplicar isso por menos 2, eu já tenho aquilo e trabalho com números menores. Ah, tá, entendi. Mas corintiano sabe como é que é, né? Gosta de sofrer. Entendi, professor. Tá Obrigado. certo? Mas Tá você certo. tem... Quem que está falando comigo? É o Yudi, professor, Lucas. Ah, o Lucas, Yuri, está aqui. Tá ótimo, Yuri. É que eu não estava olhando para a tela do computador. Agora que eu vi você com o chapeuzinho cor de abóbora aí. Holandês. Mas então é isso. É que eu nem percebi, cara. É interessante. A gente trabalha aqui com meio que uma ansiedade incrível. Primeiro, para se fazer entender. Segundo, o espaço de trabalho. Então, a possibilidade de atrapalhação é muito grande. Mas você tem razão. Se eu multiplicar por menos 2, já facilita o serviço. Mas esse aqui é o método corintiano de resolução. Vai chegar no mesmo lugar, tá? É isto. Bem, vamos seguir aqui. Classificação de um sistema linear. Né? Como é que nós classificamos um sistema linear? Espera aí que veio demais da conta. Está aqui. A classificação de um sistema linear se dará com relação ao número de soluções. Ou seja, nós entendemos que o sistema é possível e determinado. Nós chamamos de SPD. Sistema possível e determinado é aquele que admite uma única solução. E aqui a gente faz uma analogia com a geometria analítica, por exemplo, quando você estuda retas. Né? Quando você estuda retas, ou até mesmo com função, quando você estuda as retas, você tem aqui um sistema de coordenadas cartesianas, x e y. Uma reta é uma função de primeiro grau. Então, por exemplo, eu posso ter aqui uma reta que eu vou chamá-la R. Se eu estou trabalhando com geometria analítica. Se eu estou trabalhando com álgebra, isto aqui é função, eu vou chamá-la F. Tanto faz. O resultado é o mesmo. Aí eu tenho uma segunda reta, segunda função. Né? Se reta, chamo S. Se função, chamo G. De modo que, supostamente, elas se interceptam, ou seja, elas têm um ponto em comum. Como descobrir este ponto em comum? Ou seja, o x que posto na equação de S ou na função G produz um valor y. E note que o mesmo x posto na equação da reta R ou na função f irá produzir o mesmo valor y. Você iguala as duas sentenças, as duas funções ou as duas equações da reta R e S ou das funções f e g.
E, havendo solução, você encontrará o par ordenado que determina a intersecção. Então, nós podemos entender um sistema de duas equações a duas incógnitas como duas retas no plano. E haverá uma solução, uma única solução, se houver uma enupla, um par ordenado que satisfaz a ambas. E este par ordenado é exatamente a intersecção das duas retas. Tá? Então, nós diremos que um sistema é SPD, sistema possível e determinado, admite uma única solução. O sistema será possível, mas indeterminado, se admitir infinitas soluções. E quando é que ele admite infinitas soluções? Quando você tem mais equações, mais incógnitas, do que equações. Aquele exemplo que eu dei lá atrás. Então, você pode ter, por exemplo, né, um sistema de 3 incógnitas e 2 equações, x, y, z, de modo que z é z. O x vai sair alguma coisa em função de z. O y vai sair alguma coisa em função de z. Então, dependendo do valor z, você tem uma resposta para o valor de x, o valor de y e, claro, o valor de z. Portanto, você diz que o sistema é possível, mas é indeterminado. E ele admite infinitas soluções, tá? E quando que o sistema será impossível? Ou SI. Será impossível quando ele não admitir soluções. Fazendo analogia, no plano, eu tenho aqui o eixo Y, eu tenho aqui o eixo X, eu tenho aqui uma reta R, eu tenho aqui uma reta S que é paralela à reta R. Estas retas não se cruzam. Não se cruzando, igualando as equações de ambas, você não encontrará solução. É um sistema impossível. Então, está aqui. Como nós classificamos um sistema linear? Sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado, e sistema impossível. Tá? Alguma pergunta até aqui? Bem, entendido isto, nós vamos aqui discutir um sistema linear. Em cima da classificação em relação à solução, nós podemos discutir. Como assim? Discutir um sistema linear em função de parâmetros, e como eu já havia dito, parâmetros M e N, por exemplo, são letrinhas ou outras letrinhas que aparecem no seu sistema, de modo que não sejam variáveis. Então, aqui eu tenho um sistema de 3 equações a 3 incógnitas, x, y e z, e note que aqui aparece uma letrinha n e uma letrinha m. Essas letrinhas m e n não são variáveis, são chamados parâmetros. Ou seja, são condições de contorno, porque um sistema, ele reflete uma situação real. Na engenharia civil, por exemplo, quando você calcula a estrutura de um prédio, você cai num sistema linear de trocentas equações e trocentas incógnitas. E este M e N seriam as cargas eventuais que o prédio está sendo solicitado. Por exemplo, se eu vou construir uma laje, simplesmente uma laje de fechamento, de forro, ela tem uma espessura. Se eu vou construir uma laje e essa laje será o piso de uma sala de aula, eu tenho pessoas ali, eu tenho pessoas circulando, então a espessura será maior, a carga será diferente, portanto o cálculo será mais complicado. Então, estas letrinhas são condições que você submete o seu sistema para que você busque a solução. Nós chamamos de situações de contorno, e dependem daquilo que você quer fazer com o sistema. Dei um exemplo na engenharia civil, podia dar exemplo na engenharia mecânica, e assim sucessivamente. Então, parâmetro é uma letrinha. E eu quero discutir o sistema em relação a estes parâmetros. Como é que eu faço? De modo semelhante ao que nós fizemos, nós escalonamos o sistema. Então, fazendo o escalonamento do sistema, a primeira equação ficará a mesma, x mais 2y menos z é igual a 5. Aí, para eu cancelar o x na segunda equação linear, eu vou multiplicar a linha 1 por menos 3
somá-la à linha 2 para obter a nova linha 2. Então, vai ficar multiplicando. Menos 3x com 3x, zerou. Menos 6y com menos y, menos 7y. Aqui, menos 3 mais 3z com 4z, 7z. Aqui, menos 15 com n, menos 15 mais n. Observe que apareceu n aqui. Agora, vou multiplicar a linha 1 por menos 4, somá-la à linha 3, de modo a obter a nova linha 3. E ela vai aparecer aqui embaixo. Então, vamos lá. Menos 4 com 4, zerou. Menos 8 com mais y, menos 7y. Aqui, menos 4, menos z, 4z. 4z com mz. Então, olha só. É 4z mais mz. O que é que eu faço? Eu coloco o z em evidência. Então, vai ficar 4 mais m, que multiplica z. Porém, aqui, né? Então, aqui fica mais, aqui mais 4 mais m, que multiplica z. E menos 4 vezes 5, menos 20. Com mais 1, menos 19. Então, aqui eu tenho o meu sistema, já onde não mais aparece a primeira variável. Agora, eu tenho que multiplicar aqui para obter o terceiro sistema, já escalonado, de modo que a primeira equação permanece a mesma, x mais 2y, x mais 2y menos z igual a 5. A segunda equação permanecerá a mesma, menos 7y mais 7z igual a menos 15 mais m. E na terceira equação, eu já não terei mais a incógnita y. Para isso, o que é que nós faremos? Eu vou multiplicar aqui a segunda equação por menos 1 e somá-la com a terceira, né? Então, eu vou pegar a L', aqui é L'1, L'2, L'3. Então, eu vou pegar a L'2, multiplicá-la por menos 1 e somá-la com a L'3, obtendo a L'3. Então, aqui é L'1, L'2, e aqui aparecerá L'3. Como a continha não é simples, não dá para fazer de cabeça aqui, né? Então, vai ficar menos mais 7y, menos 7z, menos mais 15, menos n, multiplicando por menos 1. Aqui fica 7y, negativo. Aqui mais 4 mais m, que multiplica z, igual a menos 99. É isso mesmo? Bom, deve ser. Se não for, fica sendo. No que somou, sumiu. Agora, aqui eu tenho 4 menos 7. Portanto, menos 3 mais m, que multiplica z, igual. Mais 15 com menos 99 vai dar menos 84. Menos n. Esta é a nova linha linha 2, 3. Então, eu fico aqui com m menos 3z igual a menos 84 menos n. Então, aqui eu tenho a última equação. É sobre ela, em cima dela, que eu trabalho. Ou seja, de L, 2 linhas 3, vem o quê? Que m menos 3, que multiplica z, vai ser igual a menos 84 menos, aqui não é m, aqui é n, né? Aqui está errado, aqui é n. Que saco. Aqui é n. N
e N. Tá? É isso. Então, M menos 3Z menos 84 menos N. Portanto, o Z é dado por quem? Menos 84 menos N dividido por M menos 3. Então, é em cima desta fração que eu vou discutir o sistema. Note, sistema possível e determinado. Quando é que rola? Vai rolar um sistema possível e determinado quando eu tiver uma fração e o numerador da fração é o número real qualquer e o denominador da fração é o número real não nulo. Nestas condições, qualquer valor que seja posto aqui, né? Qualquer valor que seja posto aqui, haverá uma resposta. Portanto, eu classifico o sistema como possível e determinado. O sistema será classificado como um sistema possível, mas indeterminado, quando eu tiver infinitas respostas. E quando é que eu posso ter infinitas respostas? Numa fração. Quando eu tiver 0 sobre 0. Observe, vamos supor que 0 sobre 0 seja igual a 1x. Isto implica que 0 será igual a 0 vezes x, ou seja, qualquer x que eu ponho aqui, multiplico por 0, vai dar 0. Então, o sistema será possível, mas indeterminado, quando for 0 sobre 0. Tá? Deu para entender a ideia? E, finalmente, um sistema será classificado como impossível quando eu tenho uma fração e o numerador é um número real não nulo e o denominador é 0. Eu não consigo dividir por 0. Então, está aqui a forma de classificar o sistema. De modo que eu vou analisar esta fração sob estas condições. Ou seja, quando que, no caso do sistema possível e determinado, eu tenho que ter o denominador diferente de 0. Portanto, o M menos 3 será diferente de 0. Portanto, o M será diferente de 3. Note que o N não interessa. Por quê? Porque lá em cima pode ser qualquer número real. Basta que o denominador não seja nulo. Então, eu classifico aqui o meu sistema, né? A primeira classificação que eu faço. O sistema será possível e determinado se o M diferente de 3 e N pertencente a R. Neste caso, o sistema será possível e determinado. Quando que o sistema será possível, mas indeterminado? Note que para que ele seja possível e indeterminado, tem que dar 0 em cima e 0 embaixo. Portanto, eu terei que ter aquele problema do espaço que eu falei para vocês, infelizmente. Menos 84 menos N igual a 0. Portanto, o N, né, vai ser o quê? Menos N vai ser igual a 84. Portanto, o N igual a menos 84. Ou seja, se o N for igual a menos 84, o 0 em cima. Quando é que 0 embaixo? Quando o M for igual a 3. Portanto, eu tenho que o sistema será possível e indeterminado se o N for igual a menos 84 e o M igual a 3. E, finalmente, quando é que o sistema será possível e indeterminado? O sistema, vou apagar aqui, infelizmente, não tem mais espaço, não quero mudar de folha. O sistema será impossível quando o tem que dar 0 embaixo. Portanto, o M tem que ser 3. Então, o M tem que ser 3. E não pode dar 0 em cima. E 0 em cima, se for menos 84. Portanto, o N diferente de menos 84. Então, eu tenho aqui a discussão do meu sistema linear.
Ou seja, o sistema será possível e determinado para m diferente de 3 e n qualquer real. O sistema será possível e determinado para n menos 84 e m 3. E, finalmente, o sistema será impossível se o m for 3 e o n diferente de menos 84. Isto é, discutir um sistema linear em função dos parâmetros m e n. Tá? Alguma dúvida aí, minha gente? Reitero, muita atenção nas continhas, muita ordem. O meu serviço aqui está uma porcaria, não costumo e não gosto de fazer isso, mas aquilo que eu já falei, o espaço da tela do iPad é pequeno para a resolução de problemas desse tipo. E eu não quero mudar de tela para que vocês não percam o foco da coisa. Né? É isso aí. Eu vou resolver um sistema no sulfite, conforme falei, do modo que eu entendo que é o mais correto, pelo menos é aquele que impede o erro, e transformo em PDF e mando para que vocês tenham como parâmetro. E sugiro, não é uma determinação, é uma sugestão, que vocês sigam isto. Por quê? Terão facilidade na correção, caso haja um eventual erro na resolução do problema. Tá bom? 9h10, 9h11 já pelo meu. Alguma pergunta? Se não, fechamos a aula hoje. Na próxima aula daremos continuidade. E podendo, dê uma espiadinha naquele aplicativo. Vale a pena, tá? Então é isso, minha gente. Até a próxima semana. Qualquer coisa, é só mandar um e-mail que a gente responde de pronto. Até, professor. Até mais, minha gente. Bom final de semana. Valeu, professor. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. professor. Tchau, Mariana.